Pronto. Tá gravando. Boa noite, Stephanie, também. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live do NAPSIF Online, da nossa campanha Queimada é Crime. Eu sou a capitão Adriana Bianchi, do 16º Grupamento de Bombeiro Militar de Teresópolis. E vamos iniciar a nossa conversa hoje, né, uma conversa sobre a integração entre as instituições, entre os órgãos, nessa prevenção, nesse combate ao incêndio florestal. Vamos começar com o Coronel Flávio Luiz, que é secretário municipal de Meio Ambiente de Teresópolis. Seja bem-vindo, Coronel. Está com a palavra. Bom, boa noite a todos. Prazer ver todo mundo aqui, uma opção de gente conhecida. Leandro, Pimentel, Manuela, Falcão, prazer aí te ver. Pessoal do CVMERG, conhecido de velha data. Pessoal, eu queria só já começar meio justificando, mas eu estou com um problema familiar. Minha mãe teve uma cirurgia 15 dias atrás e depois de amanhã vai fazer outra. Eu preciso dar um pulo na casa dela ainda hoje. Então, assim, por volta das 7h40, 8 horas, eu vou precisar me ausentar para poder acompanhar de lá. Amanhã de manhã eu já vou para o hospital com ela e tal. Mas, bom, em relação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a gente conversou aqui antes, a Adriana pediu que eu fizesse uma fala de como que a gente está trabalhando hoje, esse ano, a prevenção de incêndio florestal, além dos nossos trabalhos do dia a dia. A gente tem duas frentes lá de trabalho na área de incêndio florestal, vamos dizer, queimadas, parte também muito área urbana, que a gente tem atuado muito, que é queima de lixo no fundo de quintal. Mas o nosso grupo maior lá no parque, a gente faz a prevenção, principalmente ali na área do 2º distrito, com muito mais foco. Esse ano nós já visitamos mais de 70 propriedades. A gente faz aquele mesmo trabalho antigo que começamos fazendo junto lá com o pessoal do Parque Nacional em 98, depois o pessoal do INEA já em 2002, 2003, depois a Secretaria de Meio Ambiente de Teresópolis começa a fazer em 2009, 2010, mas esse trabalho engrenou. Hoje o parque tem mais de 400 propriedades cadastradas ali no seu entorno direto. A gente conhece cada uma das propriedades e o que ela produz, o que ela comercializa, como que é o manejo do seu território ali colado no parque. A gente não tem braço, a gente realmente, infelizmente, não consegue atender o município inteiro. Mas, pelo menos ali na região do entorno do nosso Parque Natural Municipal, a gente tem conseguido bons trabalhos lá. Dá para a gente ver até em números, né? Nós não tivemos incêndio nenhum ainda esse ano. Ano passado nós tivemos 2 incêndios, 2 pequenos incêndios, na verdade, um na Pedra da Tartaruga e um no bairro chamado de Holiday. Na Pedra da Tartaruga não, desculpa, na Pedra do Camelo, que é colado na Pedra da Tartaruga, mas o incêndio não chegou na Pedra do Camelo, não chegou na Tartaruga, começou no Camelo, foi uma propriedade que fez uma queimada de pasto e logo depois a gente pegou um balão lá, mas o balão caiu apagado, a gente tem até as fotos dele lá. Então, assim, lá no 2º distrito, a gente tem conseguido bons resultados. A gente confia, assim, num acordo que a gente fez há muito tempo atrás. Se eu não me falha a memória, quando eu estava no Três Picos, eu fui chefe do Três Picos de 2002 a 2005, não, até 2006, e nesse momento a gente fez uma parceria com o Parque Nacional, com as prefeituras de cada município, meio que cada um toma conta do seu entorno, já alivia para todo mundo, né? Então, o nosso parque municipal, adotando esse trabalho, a gente está hoje com 17 funcionários, desses 17, 10 trabalham com prevenção de incêndio, foram treinados, capacitados, têm equipamento, e eles estão direto nesse trabalho de prevenção. 3 vezes por semana a gente vai para a rua, a gente roda esse entorno, e isso é um grupo, né? Roda esse entorno e faz aquela notificação preventiva, ou então vai lá, quem já tem notificação, você vai lá, volta, conversa, vê se está tudo funcionando ainda dentro do que tinha sido feito na notificação anterior, e os resultados têm sido interessantes. Agora, o outro lado é o lado da fiscalização, né?
é o lado que a gente trabalha com um número menor. A gente tem hoje 6 fiscais na Secretaria de Meio Ambiente, sendo que desses 6, 2 estão afastados por conta do Covid, então, na verdade, eu trabalho com 4, mas esse trabalho ele vai muito mais na área urbana, nesses pequenos focos de queimada de fundo de quintal, né? Queima de lixo, ou então um fogo mesmo proposital, mas que começou por um descuido de fundo de quintal. E esse trabalho também tem dado resultado, porque a gente vai em um e conversa com 3, 4, vai em um, conversa com 3, 4. Então, você acaba avançando. A gente conseguiu emitir esse ano, até agora só na época de queimada, já estamos com 9 autos de constatação por queima de lixo em fundo de quintal. O número não é expressivo, mas é em função do número que eu tenho de fiscais, eu acho até que ele acaba dando um resultado razoável. E a outra frente que a gente tem, que a gente pode fazer, não, já na parte de combate, é o apoio às outras unidades, né? Como a gente hoje tem 17 funcionários, desses 17, a gente tem 10 bem preparados, a gente sabe que o incêndio, nossos companheiros de parque sabem que, se precisarem do nosso apoio aqui no município de Teresópolis, podem contar com a gente, que a nossa equipe também trabalha. O que é sempre chato é que todo mundo está com todo o seu efetivo empenhado nesse momento, né? Se estiver pegando fogo no Parque Nacional, o risco está altíssimo lá no Três Picos e está alto para mim também. Então, assim, mas se precisarem de apoio, a gente tem condição de ajudar. Hoje a gente tem equipamento, tem veículo, tem pessoal. Então, assim, dá para ajudar. Da mesma forma, se a gente precisar de apoio, eu sei que eu posso contar com o grupo das outras unidades também. Então, acho que na área de incêndio, acho que a minha fala fica nesse pé aqui. Se vocês precisarem, eu estou aqui ainda para continuar a conversa. Tá certo, coronel. Muito obrigada pela colocação do senhor. Então, já que o senhor vai ter essa disponibilidade de ficar com a gente mais um pouquinho, nós poderíamos, então, ouvir, né, agora um outro convidado, e aí a gente já vai fazendo o nosso bate-papo aqui, né? Capitão Falcão, que é o comandante da UPAM, gostaria de falar agora para a gente? Pode ser? Sim, sim. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou o Capitão Falcão, comando a 5ª Unidade de Polícia Ambiental. Essa unidade compreende 17 municípios. São 17 municípios que nós somos responsáveis pelo patrulhamento, no combate a qualquer tipo de crime ambiental. E a gente, nesse período de seca, de estiagem, a gente tem feito operações juntamente com as secretarias de meio ambiente, com o INEA e com os bombeiros, né? A gente visa a nossa atuação mais focada na parte criminal mesmo, né? De tentar pegar alguém ali ateando fogo na mata, na floresta, pegar em flagrante. Só que é um crime muito difícil da gente conseguir, né, conseguir o flagrante dele. Então, além da nossa dificuldade logística, né, porque a gente recebe vários tipos de denúncia, né, de caráter ambiental, uma grande quantidade de municípios para patrulhar, né? Geralmente, quando a gente recebe uma denúncia de que está ocorrendo algum incêndio, né, a gente conta com a sorte ali da gente estar patrulhando naquele mesmo local que a gente recebeu a denúncia, para tentar fazer um flagrante, porque se for em outro município já fica bem difícil da gente conseguir pegar ali a pessoa no ato, né? Mas a gente tem feito diversas operações nesse sentido, com apoio do bombeiro, do INEA, e a gente está aí para somar forças aí no combate a esses incêndios. Tá certo, muito obrigada, Capitão Falcão. Manuela, do INEA, tudo bem? Boa noite. Tudo, boa noite. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre o trabalho que o INEA
faz, né, tem feito nessa prevenção ao incêndio florestal? Poderia falar para nós? Então, na verdade, né, a gente... Manuela, Oi. Só um minuto, a gente não está te vendo direitinho. Deixa eu ver se eu consigo. Melhorou? Não. Está vendo só sua testa. Melhorou? Melhorou, agora sim, obrigada. Então, olha só, dentro do INEA a gente tem uma gerência, né? Uma gerência de guarda-parques, e essa gerência, ela é vinculada também à questão dos incêndios florestais, né? Dentre outras coisas, né? O Parque Estadual dos Três Picos é um parque gigantesco, né? Ele começa com 44 mil hectares, e hoje nós temos 65 mil hectares, é o maior parque do estado do Rio de Janeiro, com 5 municípios, né? A gente pega Teresópolis, Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo, Silva Jardim, e Teresópolis, Cachoeira de Macacu, Silva Jardim, Nova Friburgo, são 5. E aí, o que acontece? Hoje mesmo a Maiara pediu desculpa por não estar presente, mas a gente está resolvendo essa questão da abertura gradual, né, da unidade de conservação, porque nós temos pontos de bastante relevância, né, trilha, tudo isso, então ela está lá em Cachoeiras, resolvendo isso. E ele é dividido, né, em núcleos, né, então nós temos aqui a sede Teresópolis, que está finalizando, que vai ser ali no Vale da Revolta, a sede Cachoeiras de Macacu, no Jequitibá, que iniciou com o Flávio, né, e temos o núcleo Salinas, e temos também uma base também em Nova Friburgo, né. Então, por ser um parque muito grande, né, a gente tem um efetivo de guarda-parque não muito grande. Agora está tendo as contratações, porque eles não são, né, do quadro. O INEA não trabalha com nível médio, ele trabalha de tecnólogo para cima, então ele não pode ter nem concurso hoje para guarda-parque, tá? Então, primeiro, eles foram... foi um concurso temporário, e hoje eles são terceirizados, e eles nem mais têm esse nome de guarda-parque, sim, de agente ambiental, né? Então, a gente também trabalha nessa questão da prevenção, né, das notificações preventivas, é um instrumento do órgão, né, inclusive, ele vem com essa denominação, e ela pode ser lavrada pelos guarda-parques, e todo ano a gente tem um planejamento dentro da unidade. Todas as unidades do estado, elas têm que escolher 3 eixos para fazer seu planejamento, e a gente sempre escolhe essa questão dos incêndios florestais, né? Porque são elencados vários eixos e você pode escolher 3. E a gente sempre escolhe, e a gente trabalha com essas notificações, elas são até repetidas, a gente retorna nos locais, e quando ocorre o incêndio, a gente faz um mapa, porque a gente busca saber o problema do fogo, a cultura do fogo, do uso desse fogo, por que as pessoas estão ainda utilizando esse fogo, para mais tarde a gente vir com um programa de educação ambiental. Esse é o objetivo do planejamento que a gente tem hoje, né? Que a gente depois, né? Não agora, a gente depois pode até mostrar para vocês. Nós tivemos um avanço agora, as unidades pediram para que a gente comece a implementar o Olho no Verde, que é um outro programa, né, do INEA, para as queimadas, para os incêndios florestais, porque fica muito mais fácil dos agentes, né, dos analistas trabalharem, porque é muito difícil você quantificar uma área, né, porque o negócio vai de propriedade a propriedade. Então nós pedimos, a gente já está tendo esse estudo, né, o Olho no Verde trabalha com as prefeituras, trabalha também com o ICMBio, então a gente solicitou e está tendo reuniões para estender para a questão dos incêndios florestais, né. Nós temos lá em Guapimirim um centro de treinamento para guarda-parque, né, que conta com alojamentos para 40 pessoas, o Flávio conhece, que começou na época dele, foi evoluindo, né, então, assim, a gente é bem equipado, tá, a gente, porque os guarda-parques, eles dão o primeiro combate, né, e eles têm que sempre estar acompanhados de um bombeiro militar, por isso que no órgão tem esses bombeiros que acompanham, né, e aí é dividido por região, então nós somos da região serrana, mas, assim, eles só dão o primeiro, depois a gente tem que acionar vocês, né, o Corpo de Bombeiros. Com relação à fiscalização, é o que o capitão da UPAM falou,
fica muito difícil, né, a gente, né, identificar quem foi, mas a gente usa uma metodologia que, mesmo não identificando quem foi, a gente obriga ele a recuperar a área, porque ele é garantidor da propriedade, então ele tem que garantir aquela propriedade, né? Ela não pode ter nenhuma forma de degradação, então, muitas das vezes, a gente dá um auto de advertência, né? Porque a gente também não tem muita certeza, mas a gente obriga aquela pessoa, né, a recuperar aquela área, que esse é o objetivo também do órgão, né? Porque a multa, muitas das vezes, ela vai para um caixa único, aqueles trâmites todos que a gente conhece. Então, a gente procura, né, notificar para que a pessoa recupere essa área, né, dentro dos padrões estabelecidos pelas resoluções INEA. Mas não é fácil, tá? A gente está atrás, né, aquele capitão Salgueiro, nós participamos de um, e a gente já está atrás do responsável, o advogado dele não informou quem é, e a gente está tentando ver se a gente localiza ele pelo CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, que o INEA foi responsável, junto com as prefeituras, de fazer esse cadastro. Então, se ele tiver o cadastro, a gente vai ter como localizar. Se ele não tiver, é aquele trabalho cansativo, né, de formiguinha, que a gente tem que ir na propriedade, é de um investigador mesmo, né? A gente não, algumas vezes a gente pede socorro às prefeituras, mas elas também não têm na zona rural muita gerência, então fica difícil de você identificar, tá? Então, é muito difícil, né? Assim, na prática, né, a gente trabalhar. E a sociedade cobra muito, porque quando você vê um crime desse, né, um incêndio desse, a primeira coisa que a população quer saber é se o responsável ficou preso, né? Infelizmente, a gente tem uma lei caduca de 98, né, a Lei de Crimes Ambientais, e a nossa do Estado é de 2000, uma lei que não dá suporte nenhum, a gente não tem segurança jurídica, e aí a gente fica, né, colocando, enquadrando daqui, enquadrando dali, para ver até onde a gente pode ir, mas muitas das vezes a gente não fica com as mãos atadas e a gente não consegue, né, autuar de forma correta como deveria, né? Porque, como eu falei, e aí quando chega na delegacia, sempre o que gera é uma cesta básica, né? E isso a gente fica extremamente chateado, porque a gente trabalha muito, corre atrás, e depois você escuta isso. Não, eu paguei uma cesta básica e está tudo bem, né? Quando é cesta básica, né? Porque muitas vezes ele se diz tão pobre que nem isso ele paga, né? Então, na verdade, é uma lei que precisa ser revista, né? A Lei de Crimes Ambientais, ela já passou da hora. Quanto à nossa, é um projeto de lei já na LERJ, é um pouco melhor, mas se a gente participar também, a gente pode melhorar muito, né? Com relação ao município, Flávio, eu não conheço, né? Mas eu acredito também que vocês estejam se empenhando, né? Mas é complicado, entendeu? A gente tem que ter os instrumentos, porque a gente precisa ter essa segurança jurídica nos atos da fiscalização, e não simplesmente depois você ouvir isso. Ah, paguei uma cesta básica, como eu ouvi com relação àqueles baloeiros lá em Magé, que foi um monte de balão, eles foram, só dois foram para a delegacia, e deu nisso ao Plantaí, o resultado foi esse, cesta básica, né? Então, infelizmente, a gente tem que lutar para que a gente tenha leis, né? Primeira coisa que a gente tem que colocar na legislação ambiental é fazer como a Lei Maria da Penha, eu sempre digo isso, né? Não cabe a lei do juizado, né? Não cabe a 9.099. Se a gente conseguir colocar isso, nossa, vai ser esse meio caminho andado. Só isso, obrigada. Depois eu... Obrigada, Manuela. Obrigada pelas suas colocações. Anotei várias coisas aqui para a gente ir levantando depois, né? Como sempre, Manuela está aqui com a gente, né? Agradeço muito. Coronel Flávio, o senhor quer falar alguma coisa? Manuela várias vezes citou, né? O senhor, e inclusive falou agora sobre a prefeitura. O senhor gostaria de fazer alguma colocação? Quando a gente trabalha, quando a gente pega na área urbana, ela é um pouco mais fácil, porque a gente está falando de queima de lixo no fundo de um quintal. Então, você consegue ali aplicar, aqui tem uma legislação, o Código de Postura nosso proíbe o fogo em lixo. Então, a gente vai lá e consegue fazer o auto de constatação. O que não significa que a pessoa vai chegar a pagar a multa, porque tem todo esse processo burocrático que a Manuela fala na esfera criminal, mas também tem na administrativa. A pessoa pode recorrer 250 vezes
e aí se ele pagar a multa em menos de 20 dias, cai pela metade, no final das contas também vai sair perto da cesta básica. Mas a dor de cabeça dele também é um pouco maior. Agora, quando a gente está falando de interior, interior é sempre difícil. Interior de Teresópolis, principalmente, apesar de eu conhecer bastante outros municípios, mas Teresópolis tem um caso muito marcante aqui local, quase ninguém no interior tem título de terra documentado mesmo, no cartório registrado. É compra e venda de papel, de pão, e passa de um para o outro e do outro para o outro. E para você encontrar o proprietário de verdade, para ele ser penalizado, depois de todo esse sacrifício que a Manuela falou, de delegacia, de não dar nada, mas se você quiser trabalhar na administrativa, de emitir uma multa, de botar o nome dele me fugiu a palavra, mas você conseguir colocar o CPF dele registrado lá como débito, na dívida ativa, desculpa, agora lembrei, na dívida ativa, você tem uma dificuldade enorme de descobrir quem é o proprietário da terra. Primeiro você tem dificuldade de descobrir onde começou o incêndio, depois quem é o proprietário da terra. Então é difícil, não é fácil, a gente está nessa luta há anos e anos e anos. Porque todo mundo aqui eu conheço já de muito tempo de estrada. A gente briga com mas eu juro para vocês que eu não vejo nenhuma melhora no futuro próximo, não, em relação a mexer em lei ambiental, principalmente em leis federais. Vai ser muito mais difícil. E as municipais, a gente sempre tem que trabalhar na administrativa. O administrativo não tem o poder que tem o criminal, né, de você levar para a delegacia e a pessoa responder na justiça. Aqui, ainda, você pode, no máximo, depois do processo, levar para o MP encaminhar isso para a justiça, que também é um processo um pouco demorado. Mas eu acho que é isso. Obrigada, Coronel. Agora eu gostaria de pedir ao Leandro do Nascimento Goulart, né, e também o Luiz Felipe Pimentel, que estão aqui representantes do CMBio. Aí, qualquer um dos senhores pode iniciar a fala em nome do CMBio, por favor? Oi, boa noite a todos. Boa noite. Me chamo Leandro, eu estou como chefe do Núcleo de Gestão Integrada de Teresópolis, né, que envolve o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a Rebio do Tinguá, APA de Petrópolis, APA Guapimirim e ESEC Guanabara. É um arranjo institucional que foi criado recentemente, né? Anteriormente eu estava como chefe do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E aqui na unidade de conservação, aqui falando especificamente do parque, né, com essa questão de prevenção e combate aos incêndios florestais, o ICMBio ele contrata anualmente a brigada temporária, né, que participa aqui com a gente da administração da unidade durante o período mais seco do ano, os 6 meses mais secos. Então, a gente contrata normalmente de maio a outubro um quantitativo de cerca de 20 brigadistas, que vão atuar diretamente na área de prevenção e combate aos incêndios florestais. Com relação à prevenção, o trabalho é feito mais no início da temporada, né, que é para evitar que os nossos vizinhos, né, quem tem as propriedades coladas na linha do parque, façam uso do fogo diretamente. Então, é feita uma notificação, os brigadistas eles rodam todas as comunidades, principalmente as comunidades rurais, que têm a prática do uso do fogo muito constante, né, para queimar a roça, para abrir a área de plantio. Então, eles fazem uma notificação a esses proprietários informando da proibição da utilização do uso do fogo no entorno de unidade de conservação, né? E a gente trabalha também, ano passado nós demos início a um trabalho que esse ano não deu para ter continuidade por causa da pandemia, que foi a Brigada na Escola, né? Nós rodamos todas as escolas das comunidades, principalmente essas localizadas no nosso entorno direto, com foco principalmente em Petrópolis, que é uma das piores áreas, né? Apesar de nós termos muitos casos de incêndios aqui em Teresópolis, para o parque, a vertente seca fica para o lado a vertente mais seca fica para o lado de Petrópolis, ali naquela rodovia da BR que liga Teresópolis a Itaipava, é bem crítica aquela região. Então, os brigadistas eles foram até as escolas e mostraram a importância
de não se realizar queimadas, que a gente sabe que a criança, muitas vezes, levam isso até os pais, né, essa informação, e a gente acaba convencendo, né, a comunidade para a não utilização do fogo. Apesar disso, a gente tem observado que as pessoas continuam fazendo uso do fogo, principalmente queima de lixo, queima de vegetação, de resto de vegetação. Isso é um problema sério, acho que não tem ainda consciência da gravidade, né, que isso causa, a perda da biodiversidade, o fogo em si na unidade de conservação. E a outra frente de trabalho da brigada é quando começa a temporada mesmo de fogo, que normalmente esse mês de agosto é o mês mais crítico de ocorrência de incêndios florestais, que é o combate em si. É chegar nos pontos que aí a gente só tem tempo de ir até os locais onde tem a ocorrência de incêndio para combater o fogo. E nesse combate em si, assim, eu digo de carteirinha, né? Eu estou no parque aqui desde 2008, desculpa, mas trabalho no ICMBio desde 2002, que a integração é fundamental. A gente trabalhar integrado com o Corpo de Bombeiros, com o INEA, com as prefeituras, né, dos municípios é fundamental, porque somente a equipe do parque muitas vezes não conseguiria controlar esse incêndio. Além de ser um trabalho muito desgastante, você tem uma equipe de 20 pessoas, elas precisam de um revezamento, né, para trabalhar diretamente no combate, porque às vezes fica 2, 3 dias no combate, e no quarto a pessoa já está moída, cheia de cãibra, não consegue mais fazer desempenhar o papel direitinho. Então a gente conta bastante com o apoio aí das instituições parceiras. Tivemos um incêndio bem grave aí na semana passada, acredito que o pessoal tenha acompanhado, e assim, foi fundamental o apoio de aeronave, dos bombeiros, né? Toda a equipe que participou, foram mais de 80 pessoas envolvidas diretamente para que a gente pudesse controlar esse incêndio sem a ocorrência de uma chuva, como foi o caso desse incêndio no Açu da semana passada. Então, estamos abertos aí à parceria, à integração. É fundamental termos esse tipo de colaboração entre as instituições, porque às vezes não está pegando fogo aqui, mas está pegando no parque municipal ou no parque estadual. Então, essa integração é fundamental para a gente somar as equipes e conseguir conservar mais um pouquinho aí do que nos resta da biodiversidade. Pimentel, quer completar alguma coisa? Oi, boa noite. Boa noite. Isso aí que eu ia levantar, ia falar, né, a respeito da importância da integração. Nos últimos anos, de 2017 para cá, isso ficou muito forte, principalmente na área de Petrópolis, que é onde nós mais atuamos, da gestão do Ramon Camilo para cá. Cada vez mais a gente tem se integrado. Nós hoje, em Petrópolis, nós participamos de um grupo que é um comando unificado, né, multi-agências, que envolve os gestores, os comandos do CBMERG, hoje na figura do Coronel Kempers, o INEA, a Prefeitura de Petrópolis, Defesa Civil e o Exército e a Aeronáutica. E hoje, graças a essa integração, a gente consegue reunir um número de combatentes muito rápido, o tempo de resposta é muito rápido. Nos 2 últimos grandes incêndios que nós tivemos, foi semana retrasada e semana passada, nós reunimos todas essas pessoas, em menos de 24 horas nós tínhamos 80 pessoas envolvidas para controlar os incêndios. Isso é fruto dessa integração, né, da conversa, sempre alinhada, né, e a resposta tem sido muito rápida. E também o apoio de aeronave dos últimos anos para cá foi fundamental, porque dá muita agilidade. E voltando ainda sobre o efetivo, o quantitativo de combatentes que a gente tem hoje operacional, é tão grande que no último incêndio a gente não teve capacidade operacional de colocar todos na montanha. A gente não teve aeronave que desse suporte suficiente de colocar na montanha, porque foi uma aeronave só para colocar todos os combatentes na montanha, fazer a logística de alimentação, ainda trabalho de combate direto com o BAMB, né? E mesmo assim a gente conseguiu um bom resultado. Isso aí tem sido fundamental e tem dado muito certo em Petrópolis. Acredito que aqui também a gente possa ter um bom trabalho, um bom resultado com essa integração. Muito obrigada, Pimentel. Muito obrigada, Leandro, também.
Nós já temos perguntas aqui no nosso chat. E tem algumas pessoas que entraram agora. Coronel Joelson entrou, Major Bernardino, Olga, sejam bem-vindas, Elaine, Pimentel, outro Pimentel, boa noite. Então, o senhor quer falar, Coronel Flávio? Pode falar. Posso fazer uma... Pimentel, não precisa se preocupar que aqui não vai precisar não, porque não vai ter incêndio. Teresópolis, Petrópolis tem que ser organizado, mas aqui não vai ter incêndio não. Maravilha. Pra gente, só para deixar uma... A gente hoje na prefeitura, a gente trabalha o seguinte, quando tem supressão de vegetação, licenciamento comum, supressão de vegetação, a gente cobra normalmente que a pessoa dê uma quantidade de mudas em relação à espécie que está sendo cortada. Então, varia de 10, 15, 20 e tal. Então, hoje eu tenho mais de 5 mil mudas no meu viveiro lá no Parque Municipal. Então, se por acaso algum órgão, a Adriana já conversou isso comigo hoje, por isso que eu lembrei, se por acaso algum órgão precisar ou for procurado por alguém pedindo mudas para fazer recuperação de uma determinada área, ou se vocês intimarem alguém a recuperar uma determinada área e a pessoa não tiver dinheiro para comprar muda, eu tenho muda lá no parque que a gente pode fazer doação. Então, acho que facilita aí o trabalho de todo mundo. Pode contar com a gente lá, tem mais de 5 mil de espécies nativas, tá bom? Excelente, muito obrigada, Coronel Flávio. Então, eu vou passar a palavra agora ao comandante Fábio Gonçalves, nosso comandante do 16º Grupamento de Bombeiro Militar. Boa noite, coronel. Boa noite, obrigado, Adriano, obrigado, coronel, obrigado ao Pimentel, o Leandro do CMBio, a Manuela do INEA, o Capitão Falcão da UPAM, né, todos que estão presentes aqui, a Adriana que está aí como meio campista, né, Adriana? Só tenho a agradecer. Exato. E colocando até para o Leandro e para o Pimentel, essa integração já está acontecendo aqui, não em termos de supressão, né, mas em termos de patrulhamento ambiental, vamos dizer assim, com essa integração já está acontecendo em termos de atos coercitivos. Então, já vou aqui agradecer, iniciou essa primeira reunião que a gente teve, foi lá, acho que uns 3 meses atrás, 2 meses atrás, com o Coronel Flávio, né, abrindo a porta para a gente ali, e ali a gente começou a angariar, o Salgueiro fez o contato junto ao pessoal do INEA, né, com o PAN, e a gente está cada vez mais ficando mais estreitos os nossos laços, né, e estamos conseguindo ter vários resultados, como o Coronel falou aí, se Deus quiser, a gente vai ter aí quase zero aí em termos de incêndios florestais. O que eu queria fomentar aqui, eu já venho um tempo colocando, ultimamente a gente vem utilizando uma metodologia de fumaça zero, né, queimada zero e assim por diante. Mas a gente sabe, até com quem viu as lives aí de um tempo para cá, vem percebendo que vai ter um momento que a gente vai ter que ver uma válvula de escape, uma válvula de alívio para esses produtores ruralistas, né? Como que eles vão poder trabalhar essas limpezas de terreno, né? Ou trabalhar o solo e assim por diante. Aí eu queria ver a opinião dos senhores, né? Dos responsáveis, se os senhores enxergam uma forma de nós, como órgãos, né, tanto fiscalizadores como de supressão, alguma forma de a gente autorizar um certo interregno, um período, seja meu pensamento, de abril a junho, seja permitido o fogo controlado até o fogo prescrito, de uma forma mais técnica, para a gestão desse material combustível dessas localidades, né, em vista das dificuldades que se tem. Até teve o professor da UERJ que esteve com a gente, e eu até fiz mais ou menos esse questionamento para ele. Se ele vislumbrava uma forma, né, de substituir isso, né, ao invés de utilizar o fogo para limpeza do terreno, utilizar uma outra forma mecânica. E ele falou que não enxergaria outra forma, até por questões de lucro, né, e até porque, como o coronel mesmo bem falou aí, né, não são grandes produtores, alguns sim, mas a maioria não. Então, o que os senhores enxergam dessa viabilidade, dessa possibilidade
de a gente autorizar de alguma forma. A gente sabe que existem as questões de lei federal, fala uma coisa, a lei estadual nossa já proíbe o fogo controlado, mas vejo que vai chegar um momento que a gente vai ter, de alguma forma, dar uma viabilidade para ele. Isso já está acontecendo nas lives, né? Essa provocação, de certa forma, inclusive nas visitas, né, há esse questionamento, não, tudo bem, não vou colocar fogo, mas vou fazer o quê com esse material? Né? E, sendo até um pouco mais sincero, alguns já até comentam sobre a dificuldade, às vezes, de coleta de lixo e outras coisas mais aí que envolvem tudo essa problemática aí. Aí eu queria ver, né, como os senhores teriam alguma opinião relativa a isso, em termos de mudança de legislação, seja ela de cunho estadual, de cunho federal, né? Qual a opinião dos senhores a respeito disso? Obrigado. E quem gostaria de começar falando? Coronel Flávio, gostaria? Eu acho que é mais uma questão para o Estado, para o governo federal, né? O municipal, a gente não tem condições de aprovar, liberar queimada, isso é uma lei federal e lei estadual. Complementando o que o Coronel Flávio disse, né, no Rio e em São Paulo nós temos duas leis que são bem específicas e não permite essa autorização no entorno de 1 quilômetro de unidade de conservação, linha de transmissão, nascente e várias outras situações, o que praticamente inviabiliza a autorização. No âmbito do ICMBio, de forma geral, nós trabalhamos muito com o MIF, que é o Manejo Integrado do Fogo. Em outras unidades de conservação, nós fazemos utilização do fogo nos períodos de incêndio, fazendo um mosaico, né, trabalhando a paisagem, trabalhando a área com utilização do fogo, em conjunto com a comunidade. Então, nós ouvimos as comunidades, principalmente Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, Veadeiros, Cipó, Canastra, todo mundo usa o fogo. Com a nossa supervisão, com a nossa orientação, nós mesmos fazemos vários trabalhos dentro das unidades, justamente para impedir que o fogo severo, que vai acontecer, porque ele é inevitável, ele vai chegar em setembro, ele vai aparecer, tentando fazer de forma que impeça que a destruição, que o dano seja maior. Então, a gente tem feito um mosaico dentro das unidades de conservação com o uso do fogo. De 2 em 2 anos, algumas áreas nós mesmos queimamos, delimitamos lá uma área, 40, 50, 80, 100 hectares, e queimamos anualmente essas áreas, deixando elas mais heterogêneas, né, de forma preventiva. Isso são feitos em janelas, no período de março até meados de maio, e tem dado bastante resultado. O ICMBio tem trabalhado muito forte com o uso do fogo. Mas aqui no Rio, a legislação é um pouquinho mais restrita e não dá para trabalhar com esse sistema por enquanto, mas o ICMBio já está pensando em alguma coisa para dentro das unidades de conservação. Por exemplo, agora o nosso campo de altitude, a gente já está fazendo um trabalho sobre ele e acredita que se a gente estivesse fazendo um trabalho ali de manejo integrado do fogo, talvez esse incêndio não teria destruído o que destruiu agora. Porque o acúmulo de material lá está muito grande. A última ocorrência de incêndio nessa parte que queimou agora, próximo ali do Chapadão, do Açu, Morro da Bandeira, tem relatos, mas nada oficial, de 98. Então, desde 98 que essa área está sendo protegida, material acumulado, capim de anta com mais de 2 metros de altura, um bambuzinho, que talvez se a gente tivesse manejado aquela área, talvez ele não teria avançado com tanta violência. Então, só comentando, vou só interrompendo, só para poder, uma dúvida que ficou com o Luiz Felipe. Então, a questão da brigada, para esse fogo controlar, você trabalharia nessa vertente, não é isso? Ou vocês mesmos que fariam fogo, fariam a questão da prevenção? É isso, Luiz Felipe? Isso, picotou um pouquinho, Coronel, mas eu acho que eu entendi. Com apoio das brigadas das unidades de conservação que tem sido feito o trabalho em outras regiões. Então, aqui eu acredito que seria na mesma linha. Tá. Entendi, já, obrigado.
E a gente, antes da Manuela falar, que a Manuela já abriu ali o microfone, tá louca para falar. A gente vê que realmente é uma, né, Felipe Pimentel, né, Luiz Felipe Pimentel, é uma realidade, né, que nós ainda não temos aqui no Rio, mas como o comandante falou, vai chegar um momento que a gente vai precisar repensar isso, né? Eu acredito que sim, pelo que nós temos visto aqui, né, nas nossas discussões, no NAPCIF Online, na nossa campanha, realmente eu acho que uma hora a gente vai ter que pensar sobre o assunto e pensar sinceramente no que é bastante difícil, mas numa alteração, né, nessa lei, para que a gente tenha uma eficiência e eficácia, né, no nosso trabalho. Manuela, pode falar, Então, querida. Na verdade, né, a nova lei florestal, que muitos chamam do novo Código Florestal, mas ele, né, já tinha um novo, né, em 65, ele proíbe o uso do fogo, mas ele abre algumas exceções, né? E aí, essas exceções está aí na questão da agricultura, né? De você erradicar a questão das plantas dentro das unidades, as plantas daninhas dentro das unidades de conservação e outras coisas. No estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma legislação de 92, que é a 2049, né? A gente do IF nunca vai esquecer essa lei, né, Flávio? Porque a gente tinha uma caminhonete que a placa era lá em 2059, de vez em quando a gente multava o cara com a placa da viatura, então, né, a gente nunca vai esquecer esse número, a gente nunca esquece. E ela fala onde é que não pode, né? E nós temos uma resolução INEA que vai tratar das práticas de pousio, né, que na agricultura eles chamam das áreas de descanso, que é a resolução INEA 134, que permite o uso do fogo para as práticas de agrofloresta ou de pousio, e dentro das propriedades, pequenas propriedades rurais ou propriedades de posse familiar. Então, isso tudo já é bem definido. Mas o que falta é a gente linkar um pouco com um órgão de fomento, que é a Emater, porque quem tem que levar isso até o produtor rural, que existe essa possibilidade, é a Emater, eles falam a linguagem deles, né? Porque se eu chegar lá e falar que tem uma resolução INEA que fala de pousio, é a mesma coisa que eu te estava falando em urso, eles não vão entender. Mas existe. Esse tempo todo que eu trabalho, há 20 anos que eu estou, né, IEF, NEA, já fui de superintendência, eu só vi um pedido, né, até hoje eu vi um pedido só, que fui eu que analisei, né. Então, é dificultoso, mas existe, tá? E aí, a partir do momento que as demandas vão surgindo, a gente vai vendo como é que a gente pode resolver. O grande problema que hoje a gente precisa fazer é identificar, como eu falei, a origem desse fogo. Porque esse trabalho que a gente está fazendo com vocês, muitas vezes a gente chega na localidade e eles reclamam que não tem a coleta, porque realmente a coleta de lixo, muitas vezes o contrato é na zona urbana, então não pode ir lá para os frades, lá no final dos frades, até porque não vai ter nenhum caminhão que vai chegar até lá. Então, é interessante que depois a gente faça um diagnóstico para a gente ver como que pode ser melhorado. Porque, às vezes, aquele resto de bambu de cultura que ele vai queimar vai provocar um incêndio florestal lá nos Três Picos, entendeu? A gente não trabalha nas unidades do Estado com essa relação desse fogo programado, tá? A gente não utiliza fogo nas nossas unidades de conservação. Normalmente, esse fogo, o Flávio sabe bem, né? Ele muitas vezes é provocado por caçador, tá? Porque a gente ainda tem uma incidência de caça na nossa unidade grande, então muitas vezes ele é provocado pelo caçador, às vezes ele é provocado pelas pessoas que de alguma forma querem limpar seu terreno para ter áreas novas para plantio, porque eles ficam com medo de buscar, né, o licenciamento da supressão, essa coisa toda. Então, é um trabalho, esse trabalho em conjunto, a gente tem que buscar essas soluções, né? Não só ficar batendo, mas explicar. Agora, é fundamental que tanto a Embrapa tem um trabalho muito bom sobre áreas de pousio, cultura migratória, e a Emater trabalhar em conjunto com a gente para dar essas orientações, porque algumas culturas, elas precisam que a área descanse. Por exemplo, o inhame precisa,
naquela região lá de Lumiar, São Pedro da Serra, lá eles usam muito fogo, mas aquela cultura, ela precisa que o solo fique descansando. Então, só que esse descanso, vem a sucessão, aí pronto, vira uma matinha. Então, tem que ficar muito bem alinhado, porque senão também qualquer supressão vai ser área de pousio, área de descanso, né? Ou qualquer fogo. Então, a gente tem que buscar essas alternativas, sim. E principalmente nessas localidades que, por exemplo, a questão do lixo, muitas vezes ela é provocada pela queima de lixo. Agora, nem todos os lugares a coleta vai conseguir chegar, porque esses contratos, eles não têm como abranger um município inteiro, entenderam? Então, a gente tem que buscar, sim, essas soluções, tá? Obrigada, então, Manuela. Adriana, se eu vou fazer uma pergunta, Manuela, então você enxerga que, na verdade, existe uma legislação, né, que permite, naturalmente, alguns meandros que os jornalistas utilizam fogo. No entanto, essa informação, às vezes, não é tão clara, né? Falta um pouquinho de fiscalização. Agora, eu queria saber, com relação a esse fogo controlado. Inclusive, o Luiz Felipe, até procurei ratificar a informação com ele, que seria necessário uma equipe brigadista ali, até para poder, caso fuja do controle, tenha essa atuação desses profissionais, né? Tudo bem, existe uma lei que permite, mas essa lei prevê algum desse tipo de prevenção, assim, de supressão, caso fuja do controle dessas áreas que podem naturalmente fazer o uso do fogo? A gente sabe que existe uma burocracia também que às vezes dificulta toda a impetração de processo voltado para isso, e além disso tudo, tem como você iniciou sua fala, que a maioria das propriedades tem uma série de dificuldades documental, né, que são responsáveis legais daquela localidade. Mas meu foco principal aí é que está faltando um pouco de integração. Nessas legislações, elas precisam ser acertadas para se encaixarem um pouco melhor. E com relação à equipe de brigadistas, se a lei fala alguma coisa a respeito disso. Porque o negócio é o seguinte, eles vão começar a pedir autorização. Fugir do controle, quem vai pagar? Vai ligar o 93? Vai ligar para os parques para poder apagar com os voluntários? Esse é o problema. Então, se você pegar uma licença que é dada pelo IBAMA, né, de queima controlada, ninguém faz, porque o que a pessoa tem que adotar, não pode estar ventando, de 2 em 2 metros tem que ter uma pessoa vigiando aquele fogo, né? Então, é complicado, né? Por isso que é interessante que esses órgãos de fomento, eles participem desse processo, porque você pode ter essas licenças, principalmente das queimas controladas, ela não de forma individual, mas de grupos, não grupões, entendeu? Mas aquelas propriedades pequenas, né? Propriedades... Cooperativa poderia ser? Não precisa ser uma cooperativa, mas às vezes você tem aquelas pequenas propriedades familiares, né? Aquelas agricultura familiar, que eles chamam, que são áreas pequenas, que, na verdade, é uma agricultura de subsistência, né, que planta para consumo e vende o excedente para ter o dinheiro para comprar o óleo, o arroz que ele não produz, e aí, nesses casos, você faz dentro desse sistema, entendeu? Na verdade, o INEA ele tem um licenciamento, né, ele trabalha muito bem com licenciamento, ele é referência no Brasil, e ele tem um sistema novo chamado CELCA, né, o Flávio já deve ter acesso, foi feita até uma consulta, né, a população pôde participar, que é o Sistema Estadual de Licenciamento, e ele não está vendo muito essa questão de título, né, de escritura, essa questão no licenciamento não, tá? Algumas sim, outras não, ele vai... porque isso, assim, muitas vezes é muito dificultoso, né? Então, o CELCA, ele está abrindo algumas brechas para isso, né? Até porque o CELCA trabalha muito com pós-licença, então é um modelo novo de licenciamento no Brasil, interessante, era para estar iniciando agora, mas com a pandemia o decreto vai, né, se iniciar, acho que daqui a 1 ano, quando acabar essa pandemia, né? Mas o que falta é justamente essa questão
dos órgãos de fomento. Eles é que têm na agricultura, tá? Estou falando na nossa agricultura, na zona de amortecimento do Parque Estadual dos Três Picos, acredito que no ICMBio, naquela produção de brócolis ali, da serra ali, tem que ter esse órgão orientando, né? Porque muitas vezes não precisa queimar. Muitas vezes ele tem outras alternativas, entendeu? Mas a queima é um processo mais rápido, mais barato. E isso é que eles justificam, que para você limpar, por exemplo, determinados tipos de vegetação, tem muito espinho, então eles atêm o fogo porque é mais barato, é mais fácil, entendeu? E aí, como são produtores pequenos, esse muitas vezes é o discurso deles. E também porque eles ficam com medo, eles não conseguem, né? Você imagina uma pessoa ter que ir em Petrópolis, lá de Bom Sucesso, lá do final, para pedir uma licença para o INEA. Entenderam? Mais fácil ele ali no Flávio, né? Então, é muito complicado, sabe? E esses órgãos de fomento, eles têm que trabalhar em conjunto com a gente, não adianta. A gente não pode estar cada um numa vertente, todos têm que ser integrados, né? Não é com a prefeitura, é com o INEA, é com o ICMBio, é com quem mais fácil for atender, entendeu? E quem mais fácil for resolver o problema, porque o que a gente faz é enxugar gelo. Né? A gente vai, e sempre vem... Ontem nós pegamos um caso em Salinas, a pessoa planta tomate e ela tem como resíduo bambu, que de 2 em 2 anos ela tem que trocar. E Salinas, né, o Flávio conhece, a região lá de Nova Friburgo, lá não vai, caminhão de lixo não vai nada. E ele falou para a gente, qual é a solução que vocês vão me dar? Eu não tenho como tirar isso daqui, eu não tenho dinheiro. Eu, de 2 em 2 anos, eu tenho que trocar esse bambu que eu compro a R$1,50 cada um, mas eu tenho que... Então, só me resta queimar. Vou fazer o que com isso? Muitas vezes eles têm áreas muito pequenas, entendeu? Eles não têm como armazenar também para o negócio ficar apodrecendo, né? E também, dependendo da cultura que eles plantam, eles não podem ter esse tipo de resíduo lá, né? Então, é muito complicado. É um trabalho que vai ter que ser feito, entendeu? Ele já passou da hora, né? Algum estudo, as academias também podem trabalhar com a gente, as universidades eles podem trabalhar com isso, né? Nós temos a Rural aqui, temos a Unifeso, né? Alguma coisa eles também podem trabalhar. A Unifeso já está trabalhando nisso. Então, pois é, né? Sim. E é muito interessante, Manuela, essa sua colocação de trazer a academia, né, para trabalhar junto, porque é necessário mesmo, quando se trata de um assunto tão sério e que abrange uma esfera muito maior, né, do que só o nosso entorno aqui, então é preciso que a gente coloque isso tudo dentro de uma estrutura, né, acadêmica, de uma estrutura assim, de ciência, para que nós consigamos fazer algum avanço na legislação, né? É preciso que tenhamos isso tudo muito bem amarrado, né? E estruturado e concatenado, como o nosso comandante fala, né? Para que consigamos avançar. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Tem uma pessoa que pediu para falar. Isabela, só um minutinho, porque eu gostaria de pedir, a Manuela colocou aqui para a gente essa questão da Emater, né, dessa necessidade que a gente tem de fazer esse contato com a Emater, para que a Emater chegue até os agricultores para falar essa língua. Nós temos o Coronel Joelson, que está aqui com a gente. E, se não me falha a memória, não é, Coronel? O senhor tem uma experiência aí no Norte e Noroeste com a Emater, não é isso? Isso mesmo. A gente usou o caminho da Emater, como foi falado aí, eles que têm a linguagem. A gente vê assim, uma certa falta de aproximação do meio ambiente com a agricultura, né? E vice-versa, né? E a gente vai, inclusive, fazer uma turma agora... que a gente vai preparar lá em Tauba como teste, né, como projeto piloto, usando, inclusive, o Senar. Eles têm curso, inclusive, de combate a incêndio e também de manejo, de prevenção, de outros meios para utilizar. Então, eles podem utilizar a gente vai utilizar o Senar, inclusive, que dá certificado para os agricultores. É um curso de 8 horas, é gratuito. Eles estão um pouco parados por causa do Covid,
mas atenderam um pedido nosso lá, e a gente vai estar levando essa informação para uma comunidade, para uma associação de agricultores. Primeiro, a gente vai dar esse curso de combate, porque estamos já no mês de agosto, mas logo em seguida vai ser o outro de manejo, de prevenção aí aos incêndios, que ele tem esse curso também. Então, assim, vai ser um teste, a gente está fazendo até como artigo, né, científico, para poder estar aplicando lá. A experiência sendo muito boa. Os agricultores, né, tem que saber chegar neles, né? E a Emater não tem igual, elas vivem diariamente com eles, né? Tá com eles o tempo todo. Então, não tem outro órgão assim, hoje melhor do que utilizá-los para chegar. Aqui, né, inclusive, já diminuiu bastante o manejo do fogo para limpar pasto. Diminuiu bastante em relação a décadas atrás, era bastante utilizado. Hoje você vê assim, bastante uma diminuição sobre esse uso. Tá certo, muito obrigada, Coronel. Gostaria de falar, Coronel Flávio? Eu concordo com todas essas posições, essas visões, e a gente, quando está no campo, a gente também consegue perceber com uma certa clareza quem precisa muito fazer o fogo, como esse fato que a Manuela citou, eu lembro bem dessa história do tomate lá em Nova Friburgo, do cara que é o preguiçoso e que ele faz sempre para peitar o sistema mesmo. Ele acha que é mais barato, que ele vai sair na vantagem, ele sabe que ele, se for para a delegacia, aquela história toda que a gente conversou no início. Então, eu acho que quem está no campo tem que ter essa sensibilidade de multar um, conversar com o outro. E orientar das melhores formas possíveis. Hoje, aqui em Teresópolis, já tem, e isso acho que vai ser um caminho importante. A gente tem uma empresa aqui em Teresópolis que produz adubo em grande quantidade de compostagem, já está com preço bom de mercado, e aqui a agricultura, nossa, funciona muito no espelho, né? Se meu vizinho está ganhando dinheiro, eu vou ganhar também fazendo o que ele faz. Então, esse grupo já está trabalhando ali perto de Três Córregos, com uma indústria que está produzindo uma quantidade razoável de adubo orgânico. Isso ali em volta já começa, as pessoas em volta já estão levando o seu adubo para lá. Não é um movimento da prefeitura, não. Isso é um movimento que aconteceu normal de mercado. E as pessoas em volta já levam o seu resto orgânico para a produção de adubo. Então, eu acho que isso é um processo que também a gente pode ajudar a orientar, leva para lá. Em relação à coleta de lixo urbana, que é onde a gente bate mais, ela está funcionando, assim, as pessoas, se colocar pouca quantidade de lixo, vai ser recolhido, e quem quer colocar muita quantidade de lixo, pode levar de graça lá para o aterro. Então, assim, a gente já está com um processo de compra de triturador de material de poda, que é de grande porte, para poder fazer uma quantidade grande de poda por dia. Hoje são 30 caminhões de poda que entram no nosso aterro, para vocês terem ideia do volume, e aí a quantidade que não vem, né? Mas a gente está calculando aí o nosso triturador para conseguir atender até 50 caminhões por dia. E depois esse material ele pode ser utilizado de diversas formas. Então, assim, eu acho que tem outras frentes também que a gente tem que atuar, e a gente está tentando aqui, que pode ir devagarzinho e aliviando essa pressão. Mas o principal é o que eu falei, a gente conseguir diferenciar no campo de quem é o cara que faz todo ano, do cara que faz porque não tem condição de não fazer. Esse cara que faz todo ano é o cara que tira onda no botequim, é o cara que vai lá pro barzinho ficar falando o que ele faz mesmo, é o mesmo que é o caçador, que é o cara do trinca-ferro, que é o de sempre. Se a gente consegue fazer um levantamento legal e pegar esse cara, vale o exemplo para todo o entorno. Sempre foi assim e acho que assim será. E os que não têm alternativa, a gente busca alternativa e aí vai lá na Emater, a gente traz a Emater para a gente conversa com quem precisa conversar, porque tem alternativas hoje viáveis economicamente para isso. E eu preciso sair correndo, que eu já perdi minha hora. Coronel Flávio, muito obrigada pela sua contribuição, sempre uma excelente contribuição aqui conosco, e fique à vontade, tá? À vontade para o senhor precisa ir lá ver a mãezinha, né, e cuidar,
e a gente tem que cuidar mesmo, né? Então, aqui na tela não consigo ver todo mundo, mas Bira, que chegou agora, meu companheiro de trabalho, Pimentel, Manuela, Fábio, Leandro, um abração, Joelson, Stephanie, Adriana, tchau, um abraço para vocês. Tchau, boa noite. Valeu, comando, obrigado aí, comando. Para sua mãe. Então, vamos lá, vamos seguindo. Temos aqui uma colocação, Isabela, ela não fez a pergunta ali, ela falou que ela queria fazer uma pergunta, mas não colocou aqui. O Fábio Pimentel, nosso capitão Fábio Pimentel, ele fez uma colocação aqui, ele diz o seguinte, que a fumaça produzida pelas queimadas podem estar agravando quadros respiratórios nessa época de pandemia. Bom Sucesso já está em segundo lugar em número de casos de Covid-19, uma das principais comunidades acometidas por queimadas na nossa cidade. Ele considera urgente apertar o cerco fumaça zero sob essa perspectiva. Exatamente, nós não estamos numa época para aceitarmos, né, de forma alguma. E acho muito importante, a gente comentava hoje à tarde, né, conversava com o comandante Coronel Fábio Gonçalves, estava falando com ele, né, e como é importante a gente fazer um trabalho que envolve tanto a educação ambiental, e dentro dessa educação ambiental, como a gente tem falado aqui no NAPCIF Online, né, às vezes é preciso que também seja educação ambiental essa coerção. Né, e nós estamos com essa parceria entre os órgãos, essa integração entre os órgãos, conseguindo isso. Eu acho que é um avanço muito grande, é uma graça muito grande, né? Há um trabalho para ser feito que é longo, mas esses exemplos, essas pontuações, né, que estão ocorrendo agora, acredito que já estejam refletindo de forma positiva, né, a favor da não queima, da não fumaça. Stephanie, você gostaria de fazer alguma colocação? Não, estou acompanhando, podem dar prosseguimento. Eu acho que tem a pergunta da Isabela, acho que ela queria fazer uma pergunta online, né? Ela queria falar, aí perguntou se inscrições para fala, de repente seria bom perguntar se ela quer falar, né? A Isabela voltou, né? Tinha caído. Isabela, você quer fazer sua pergunta? Pode fazer. Na verdade, eu não consigo ficar calada. Eu sou servidora do Parque Nacional e eu trabalho com pesquisa, a gente conhece muitos trabalhos científicos com fogo, né, que vocês citaram, mas, na verdade, vocês colocaram praticamente tudo que eu ia perguntar, mas eu ia perguntar para a Manuela como que a Emater, né, que estratégia que a gente pode usar para todos os órgãos, né, o ICMBio, a Emater, o Corpo de Bombeiros, né, todos esses órgãos possam se juntar e juntar também as pessoas que estão em campo e que precisam ou queimam seu lixo de forma criminosa muitas vezes, mas como se existe uma estratégia traçada para que a gente possa ter uma conversa e essa educação ambiental que a Adriana falou ser efetiva mesmo para haver a mudança, para o sujeito perceber criticamente, né, o malefício, né, dessas queimadas, ou eu acho que foi o Flávio, né, que saiu, que falou
que há como, que entende que há como fazer os aceros e autorizar as queimadas. Então, se vocês veem como a gente pode trabalhar esses grupos todos juntos, colocar todo mundo junto numa mesa para conversar, porque só assim a mudança vai acontecer da minha forma, né, de enxergar o problema. Então, acho que vocês já comentaram bastante sobre isso, mas saber se existe uma estratégia e se a gente pode usar. Obrigada, gente. Câmbio. Por nada. Manuela, você vai responder? Então, Isabela, né? Na verdade, o papel da Emater, ela vai ser orientar aqueles agricultores que existe o uso de fogo da forma legal, e como buscar isso também, né? Até no preenchimento de uma licença, hoje é tudo online, né? A gente no INEA trabalha, né, com SEI, então os processos são digitais, mas ela fazer esse papel, porque ela é o órgão de fomento. Então, ela levar para o produtor que, em alguns casos, desde que licenciados, e falar, né, como é que se procede nessa licença, ele vai poder fazer uso do fogo. Em outros, não. Entendeu? Esse é o objetivo. Agora, sentar todo mundo numa mesa, eu acho interessante. Há muitos anos, na época, quando eu era do IEF, foi feito um trabalho desse, junto com a Embrapa, no setor que eles têm, né, de agricultura migratória, teve um seminário lá na região de Bom Jardim, participou Embrapa, Emater, foi muito interessante, mas o objetivo é justamente esse, porque ele, como já disse, aí, esse coronel lá de Campos, eu fui chefe de um parque lá na região de Campos por 10 anos, e lá também nós temos esses problemas, a gente não fala muito a linguagem, quem fala a linguagem deles é esses órgãos de fomento, e quem eles acreditam. Então, a partir do momento que vem um Senar, né, eu conheço bem o Senar porque meu cunhado é instrutor do Senar, então, a partir do momento que vem o Senar orientando, a própria Emater orientando, a Embrapa fazendo esses estudos, você começa, né, até a disciplinar o uso do fogo, que hoje é feito de qualquer maneira, né. Entendi. Coronel Gelson pediu para falar. Pode falar, Coronel. Leandro também, Leandro? Isso. Mas deixa o Coronel falar primeiro. Coronel fala, depois o Leandro. Pode falar. A gente está fazendo um trabalho aqui na região, estou até escrevendo um artigo, e a gente está usando, como caso, um estudo de caso, Mato Grosso, Tocantins e Niterói, que Mato Grosso e Tocantins usa as brigadas temporárias, né, como se fosse o guarda-parque, mas contratado pelo município temporariamente, né, para fazer, principalmente, eles têm toda uma rotina de trabalho preventivo, de visitar a comunidade, de implementar, inclusive, orientações de prevenção e de combate à comunidade, porque caso venha ter incêndio, né, eles estão ali e a comunidade pode ajudar. Uma forma de inibir a presença do poder público, que cadastra todo mundo que vive naquela comunidade. Niterói criou vários núcleos de defesa civis dessa forma lá. Então, para queimadas, né, foi um núcleo de defesa civil voltado para queimadas. Então, só das pessoas em volta saber que o vizinho dele tem o telefone da defesa civil que o outro tem, inibe bastante essas pessoas que o Coronel Flávio está falando aí, o cara que é caçador, que gosta de tacar fogo e tirar onda, acaba inibindo essas pessoas, porque ele sabe agora que o vizinho dele tem uma orientação e que tem o telefone do Comombeiro, tem da Defesa Civil, tem do Meio Ambiente. Então, são trabalhos baratos, porque é contratado temporariamente as pessoas, treinado pelo Corpo de Bombeiro ou treinado pelo Senar, trabalha ali preventivamente, ele não fica esperando o fogo acontecer, né, como a gente faz com o bombeiro, né, a gente espera o acidente, não, eles trabalham preventivamente. Se o incêndio acontecer, eles vão atuar também.
Então, tem funcionado bastante lá em Mato Grosso, em Tocantins. Aí, em Tocantins, implementou outra coisa. Eles inseriram no ICMS ecológico como pontuação, né, para eles pegarem uma porcentagem do ICMS ecológico. Então, já está descrito lá na lei deles, do ICMS, quem tem a brigada, aí tem toda a estrutura que a brigada tem que ter, né, morde mais um pouco do ICMS ecológico. Então, para motivar os municípios, a todos eles ter essa brigada temporária, preventiva, eu estou acabando de fazer esse artigo, mostrando o estudo de caso, né, desses 2 estados mais o município de Niterói, que é mais ou menos isso aí. E, como foi falado, na cidade, se aproxima na comunidade com chefes, né, de comunidades, e no meio rural, com a Associação de Agricultores, através da Emater. Então, mais ou menos isso. Obrigada, Coronel. Leandro, você quer falar? Depois eu também quero falar. Não, só vou dar uma complementada aí com relação ao que a Bela perguntou, né, e a nossa colega da Manuela, da Emater, colocou também. Eu acho assim que tem 2 frentes muito importantes da gente trabalhar, né? Tem a parte da prevenção, né? A gente sempre fala isso, prevenção e combate. O combate é depois que já aconteceu o sinistro e a gente tem que agir para evitar que o dano seja maior. Mas a prevenção, ela tem que ser constante. Isso daí é uma coisa que eu acho que falta muito para a gente, né? Talvez por falta de pessoal, falta de equipe nas unidades. Como, por exemplo, aqui no parque, a gente consegue contratar brigadista por um período de 6 meses. Mas se a gente tivesse uma brigada que ficasse o ano inteiro em função disso, a gente conseguiria, durante o período de chuva, trabalhar com os agricultores as formas de se prevenir. E, no meu entendimento, o maior convencimento para o agricultor é mostrar para ele o prejuízo que ele tem ao queimar, né? Que ele acha que ele está economizando, que ele não está gastando máquina, né, mostrar para ele o prejuízo que ele tem ao queimar, tanto para o solo, para o prejuízo a longo prazo, né, para a qualidade do solo, para a manutenção das espécies, para a ocorrência de pragas e tudo mais, e mostrar para eles alternativas. Não adianta a gente falar para ele que é proibido, né? Eu fico imaginando, me colocando no lugar, né? Imagina eu morando num lugar que não tem coleta de lixo, não tem para onde destinar todo aquele lixo produzido, tá? E se eu não sei o que fazer com aquilo. Então, mostrar como que se pode, como que você pode cuidar do seu quintal, seja com compostagem, seja com plantio direto, as alternativas que existem, que estão no mercado, que é muito pouco divulgado. E outra coisa é que quando a gente comunica com as pessoas, nas comunidades, a gente comunica muito com os donos das propriedades. E muitas vezes os donos das propriedades aqui na nossa região, eles nem moram aqui, eles são do Rio, são de outros estados ou outras cidades e não estão aqui. Quem faz o fogo é o caseiro. Então tem que ter um trabalho de conscientização do caseiro, né? Mostrar essa importância. E no caso de não obediência, tem que ter a multa, né? Que é uma forma também perfeita de educação, é você multar aquele que causou um dano para o meio ambiente, que causou dano para a coletividade, né? Então, não vejo outra forma da gente trabalhar isso. Mas isso envolve, como a Bela disse, é um trabalho de sentar todo mundo à mesa, de apresentar alternativas, de mostrar técnicas, e falta pessoas, né, para isso. Talvez, se a gente começar a desenvolver esse trabalho integrado, né, que está sendo proposto e que já vem sendo cada vez mais integrado, mas se a gente conseguisse integrar também, pensar no fogo, não na época que está pegando fogo, mas pensar no fogo desde janeiro, fevereiro, março, e começar a fazer essas visitas, essas notificações, explicar a importância, né, e ter gente para isso, talvez a gente consiga avançar um pouco nessa questão, né, da educação e da multa, né, do pós-ocorrência, né? Tá certo, Leandro. E a colocação que eu queria fazer aqui, que acho bastante pertinente, é que eu estou vendo aqui, né, que cada um vai fazendo vai colocando a sua fala, e a gente está chegando aqui, eu coloquei algumas palavras que são palavras que estão aparecendo muito aqui, né? A questão de continuidade,
fazer uma prevenção constante. O que eu vejo, né, da nossa fala aqui hoje, do que a gente está conversando, precisamos estreitar os laços com a Emater para a gente chegar até esses agricultores, precisamos conseguir capilaridade no nosso trabalho, né, esse trabalho chegar até onde é necessário chegar. E já que nós não temos braços para isso, né, nós não somos tantos para isso, infelizmente, a maneira de chegar, a maneira que eu vejo, né, é o trabalho, como está sendo feito aqui, o trabalho do NAPSIF, né, que é de capacitar, de dizer para as pessoas aquilo que é certo, aquilo que pode ser feito, aquilo que não pode, apresentar a legislação, e uma conversa, e mais, aqui eu estou vendo na minha tela, estou de frente aqui para o Bira, e a gente não pode deixar passar o que o Bira colocou para a gente em uma das lives, né? A questão de nós podermos integrar os núcleos de defesa civil existentes na cidade. Então, se nós estivermos junto desse núcleo, esse núcleo que já existe, né, que já está ali na comunidade, é uma maneira que a gente tem, pelo menos aqui, né, na região mais urbana, de nós capilarizarmos esse conhecimento acerca de prevenção de incêndio florestal. Na região mais agrícola, né, mais do interior, o que a Manuela falou, o que o Coronel Joelson colocou, né, falar a linguagem, eu vejo que não tem outra forma, através da Emater, né. O Major Bernardino, ele colocou aqui, né, respondendo a Olga, ele falou que o próprio NACIF, essas interações, ações integradas, né, realizadas, são iniciativa de integração efetiva. Precisamos que ela seja contínua, né, como eu falei, a questão da continuidade, e que seja ampliada. Eu acho que cabe a nós que estamos aqui discutindo isso, né, que sabemos da necessidade, sabemos do que pode ser feito, se nós levarmos esse conhecimento a mais pessoas, né, cabe a nós fazer isso. Esse laço, né, que está sendo feito através da campanha Queimada é Crime, do Corpo de Bombeiros, né, essa campanha do 16º, NAPSIF Online, isso está sendo, assim, algo abençoado, porque é o início de uma integração muito importante entre os órgãos, né, e nós precisamos manter essa integração em todos os períodos, como agora o Leandro colocou para a gente, né, precisamos que antes, que lá em janeiro, quando está naquele período de chuvas, né, que a gente converse, que em fevereiro a gente converse sobre isso, né? Precisamos fazer esse trabalho preventivo durante o ano inteiro. E agora, deixa eu ver, tem mais aqui. A Isabela fez uma colocação, ela colocou aqui que a aula sensibiliza, mas a educação ambiental crítica traz essa mudança permanente. Sim, é uma realidade. E uma coisa também que eu ia colocar aqui, que a gente pode também discutir, é que a educação, ela tem as várias vertentes, né? Quando se é feita uma coerção, né, quando chega a multar, como o Leandro colocou aqui, também é uma maneira de educar, é uma forma também de educar. Né? E as pessoas acham que não é assim, que educação é somente você fazer a palestra, você só conversar. Não, tem os vários níveis, né? Tudo depende do que se consegue. A gente vai na conversa, a gente tenta, a gente avisa, a gente multa e faz aquilo que é necessário. Quem gostaria de fazer alguma colocação? Agora, Bira, gostaria de falar? Bira parece que travou. Oi? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Adriana.
Oi? Só que me veio uma lembrança, né, que no Corpo de Bombeiros, quando surgiu o sistema integrado, né, vários órgãos se uniram no sistema integrado, né, de comando e controle, e aí me vem essa questão ambiental, né, essa importância da comunicação, que a gente está falando hoje da integração. E aí talvez, né, não sei, né, quem domina mais a área da tecnologia, né, as ciências computacionais, talvez um sistema integrado, né, de controle, de forma que todos esses órgãos conseguissem visualizar de forma online, né, de forma atualizada, as notificações que estão sendo feitas, para não ter essa repetição, né, já que cada órgão aí faz a sua notificação, para não terem notificações repetitivas, né, e integrar os esforços mesmo, né, a gente se ajudar e ter essa resposta mais rápida, eficiente do que no telefone, né, como a gente tira serviço lá na comunicação e fica ligando para um, para outro, às vezes é difícil falar com a pessoa certa. E talvez um sistema online, né, que os principais responsáveis pudessem acessar até mesmo pelo celular e visualizar as ocorrências, seria muito positivo. Obrigada, Stephanie, pela sua colocação. É uma outra possibilidade, né, também, a essa possibilidade de se tentar isso, né. Nós conversamos com o Coronel Flávio, né, o Coronel Flávio, que teve que sair agora, faz um tempinho, nós fizemos uma reunião com ele, para que nós estreitássemos essa relação entre o CBMERG, o 16º Grupamento, né, de Bombeiro Militar de Teresópolis, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, porque essa questão da notificação, realmente, se a gente tem uma notificação feita pela Secretaria Municipal, tem uma notificação feita pelo bombeiro, isso tudo reforça, né? Reforça a possível penalização daquela pessoa. É uma forma que a gente tem de juntar isso, e isso vai pesar contra aquela pessoa no caso de um processo. E foi até colocado assim, dessa forma. Eu gostaria, o Bira quer falar agora? O Bira tinha caído. Quer falar, Bira? Quero só agradecer e pedir desculpas, né? Eu cheguei atrasado. Eu estava em reunião com a equipe lá do monitoramento, mas acompanhei parte, né, das discussões. Primeiro, boa noite para todos, muito obrigado. E só reforçar o que eu ouvi aqui, que eu gostei, que é a prevenção, né? Eu acho que o combate posterior ao problema já acontecido ele é importante, até para evitar que ele se agrave, como falou o Leandro. Mas a prevenção é a parte mais importante, a parte de educação, a sugestão sobre sentar todos, né, juntos numa mesa para discutir sobre o assunto e massificar, que o NAPCIF tenha vindo para ficar. Eu acho importantíssimo. Já está produzindo ótimos resultados. Eu acho que daqui para frente a gente precisa cada vez mais, né, discutir sobre o assunto e levar a educação para essa população, se juntar com outros órgãos, como é matéria, é importantíssimo, porque lá na ponta é ele que vai possibilitar essa entrada realmente, né? E agradecer por estar aqui. Eu só peço desculpas, eu não posso falar muito sobre o que eu não ouvi do início, só peguei esse pedaço do final, mas concordando com as sugestões. Muito obrigado. Obrigada, Bira. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Manuela gostaria de falar, né, Manuela? Estou vendo a Manuela se mover ali. Só para dar um exemplo. Pode falar, né, querida. Para dar um exemplo da importância da notificação, um desses trabalhos que a gente está fazendo com o pessoal bombeiro de Bom Sucesso, né, o destacamento, com o capitão Fábio, Paulo, nós chegamos num local e estava tinha colocado fogo lá no resto de um lixo lá, e aí todo mundo preocupado, quem é? Eu falei, não precisa não, nós já tivemos aqui, já notificamos e a gente já tem quem é o proprietário, porque no dia quem assinou a notificação foi o filho do proprietário, então nós já temos tudo. E aí, o que nós fizemos? Apagamos, porque depois, logo em seguida, chegou o caseiro, e aí entramos em contato, porque isso é tudo catalogado com a gerência, né? Então já está vindo todos os dados, e nesse caso não vai ser de advertência,
porque ele já tinha sido advertido que não poderia fazer uso do fogo sob qualquer forma, né, sem as licenças. Então, na verdade, ele vai ser autuado, né, deve ser encaminhado pelo correio, porque tem endereço, tem tudo, lá no sítio só fica o caseiro. Então, para vocês verem a importância, né, e como eu participei da notificação, eu estava junto, quando o guarda-parque foi notificar, eu já sabia, né. Então, quer dizer, para vocês verem a importância dessas notificações preventivas, né? Por isso que a gente bate muito nessa tecla. E a gente tem dados dentro, até o Mariano, que trabalha na Rebio, fez um comentário, na Rebio Araras, na tabela, quando a gente emite bastante notificações, a gente tem uma incidência de fogo menor, sabe? A gente bate mesmo. O problema é que a gente tem um efetivo muito pequeno, né? E aí, a partir dos analistas, a gente não tem como fazer esse trabalho, porque a gente tem outras demandas, né? Então, quer dizer, mas quando a gente consegue levantar uma área bastante grande, a gente tem, assim, sem sombra de dúvida, menos ocorrência de incêndios florestais, né? E a nossa notificação, ela já vem quase que o texto já vem pronto, porque foi justamente para facilitar. Então, dependendo do local, a gente consegue fazer 15 cada vez que vai, né? Então, faz uma leva boa, né? E a gente explica, e a gente sempre, não, o senhor já foi notificado, e agora o senhor vai colocar fogo porque está querendo colocar fogo, a gente às vezes chega na hora quando ele está querendo, né? Então, é muito, assim, importante esse trabalho de prevenção, né? Porque depois do ocorrido, aí é complicado. É complicado para autuar, é complicado para recuperar, é complicado para tudo. Né? Só isso que eu queria colocar. Tá certo, obrigada, Manuela. O Luiz Felipe Pimentel quer falar só um minutinho, deixa só, a Manuela já citou, né, que Mariano Santana fez uma colocação aqui, e ela citou a primeira parte, e ele termina a colocação dele, né, dizendo que acredita que através da integração dos órgãos com ações pontuais, trabalho de mídia, fique mais fácil chegar ao alvo. Assim ele pensa, né? Temos que unir as boas práticas. Concordo com você, Mariano. E tudo mais que já foi colocado aqui. Abraço a todos. Muito obrigada pela sua colocação. Concordo plenamente. Luiz, gostaria de falar agora? Isso, é a respeito dessa informação que o Mariano colocou, de uma experiência que nós vivemos em Petrópolis, né, com essa integração lá. Ele mesmo coordenou as equipes lá, foi chamada Operação Abafa, justamente porque a gente tinha esse problema que a Manuela colocou do baixo efetivo. Então, junto com o Ministério Público, nós reunimos em um dia e todas as equipes de fiscalização, junto com as nossas brigadas, agentes da Prefeitura, do ICMBio, do MPF, da Polícia, num dia, com um efetivo bem grande, só para fazer as notificações nas comunidades do entorno das unidades de conservação. E foi muito efetivo, porque é um trabalho de um dia só, com mais de 50 pessoas na rua, várias viaturas, então dá uma visibilidade muito grande, presença institucional e atinge muitas pessoas de uma vez só, né, com várias pessoas trabalhando, atuando, a integração multiagência, né, como a gente estava falando. O Mariano pode até falar um pouquinho melhor sobre essa operação, que deu muito certo lá, a gente tem feito ela no início da temporada. Mariano, você quer fazer alguma colocação? Adriana? Oi. Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, assim, coloquei isso aí como uma forma aí de talvez, assim, colaborar, né? Porque eu acredito que vou ser bem rápido, né? Que a gente tem que trabalhar e pensar na região serrana como um todo, né? Não é porque somos vizinhos aqui, Petrópolis, Teresópolis, eu acho que aqui a gente trabalha em mosaico, e quanto mais unir, melhor, né? A gente viu aí nas últimas semanas os esforços que foram angariados, né, para conter tragédia acontecendo aí, né, vento, fogo e vegetação, né? E também essa questão da prevenção, porque é uma coisa que realmente dá certo. Se o pessoal se esforçar, unir, fazer mapeamento, conversar, fazer pesquisa sobre as áreas, então isso
isso tudo subsidia ações, né? Então, você consegue ser pontual, você consegue ir ao alvo, né? Então, eu acho que é isso. E, assim, estou sempre por aí, se quiserem minha colaboração, opinião, estou aí para isso. Só o pessoal me chamar, que vocês sabem onde me encontrar, beleza? Gostei muito de participar aí e continuar ouvindo vocês aí. Obrigado, tá? Obrigada, Mariano. Eu gostaria de ver, não está aparecendo aqui para mim, mas, sim, está aqui, Capitão Falcão. Gostaria que você falasse alguma coisa sobre esse assunto, Falcão. Estão colocando até o seu nome aqui, ó, no nosso chat. O capitão Fábio Pimentel colocou aqui, o Major Bernardino não colocou o seu nome, mas colocou a questão da polícia ambiental. Você poderia fazer uma colocação? Acho que cabe aqui, né, Oi? Você está sem som. Pronto, agora foi? Sim, estamos te ouvindo. Obrigada. Não estava ouvindo direito também. Pode repetir? Não, eu coloquei aqui que se você gostaria de fazer alguma colocação, porque estão até citando o seu nome aqui no chat, e como a gente está falando dessa questão da importância, né, de se ir a campo e fazer esse trabalho coercitivo, se você gostaria de fazer alguma outra colocação. Então, em relação a às fiscalizações, a gente tem aumentado bastante as fiscalizações devido às denúncias aí de queimada. A gente tem feito um trabalho integrado aí com o pessoal dos bombeiros, né, nas regiões que mais apresentam focos de queimadas, né, intensificando o patrulhamento nessas áreas, visando pegar alguém em flagrante, né? Eu comentei logo na entrada da live a dificuldade que a gente tem de pegar alguém realmente no flagrante ali do ato de atear fogo, né? Mas a gente conta também com as denúncias que chegam através da nossa agência de inteligência, né? Os policiais na rua também fazem esse contato aí com a população, buscando informações, né, de uma certa forma que possam gerar aí algumas novas denúncias, né? E a gente tem aumentado aí as fiscalizações junto com o pessoal dos bombeiros, do efetivo do INEA, as secretarias de meio ambiente municipais, né, para tentar diminuir aí esse tipo de infração. Tá certo, obrigada, capitão Falcão. E o Pimentel, o nosso Pimentel, né, o capitão Fábio Pimentel, do 16º, ele fez uma colocação aqui no chat também, né, com relação às nossas notificações preventivas de incêndio florestal, que são notificações realizadas, né, já pelo NACIF, né, antes de ter o P de prevenção, já pelo NACIF, e essas notificações preventivas, elas estão todas georreferenciadas. E hoje, as notificações, elas são realizadas em locais que nós já temos o georreferenciamento, né, de locais onde sempre acontece fogo em vegetação, onde sempre acontece incêndio florestal. Então, ele coloca aqui, né, isso serve também para compararmos as manchas no mapa, para sabermos se os incêndios florestais diminuem ou não em determinada região, né? Se sim, como ele diz ali, a gente bate palmas, se não, a coerção entra sem dúvida como sendo a solução, né? Então, gostaria de saber se alguém mais gostaria de fazer alguma colocação. Coronel? Pode, Coronel, fique à vontade. Não, só para... vou falar só para o Leandro, o pessoal do CMBio aí, até pedir a minha esposa já, porque esse trabalho de prevenção de integração a gente já vem fazendo, né? E com toda sapiência e com todo esquecimento nosso, a gente esqueceu de chamar o SMB para participar com a gente.
né? Inclusive, amanhã já tem um agendamento aí para trabalhar com bom sucesso, e na quinta-feira com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, a gente vai agregar mais ICMBio para poder nos ajudar nesses atos aí de patrulhamento. Né? Eu queria colocar para a Adriana para incluir aí Embrapa, né? Eu acho que, como foi colocado em matéria em Embrapa também, para participar desse grupo aqui, eu acho que vai ser essencial. Aquilo que o Pimentel acabou de colocar, eu acho que tem que ser colocado aqui também o excelente trabalho que o Pimentel vem trabalhando aí, as estatísticas. Né? Existe um painel aí dinâmico, né, dos eventos de incêndio florestal, a gente consegue ver qual o foco cativo, qual, né, a quantidade de área queimada até hoje. Depois a gente vai passar o link aí, né, para poder o pessoal ter acesso, qualquer pessoa pode ter acesso a esse link. Né? E eu queria fazer uma proposta aqui, se existe viabilidade, como a Stephanie levantou essa viabilidade aí, se a gente pudesse compartilhar algo similar de um Google Drive, de uma planilha ou algo similar, para nós concatenarmos, né, acertarmos com relação às notificações, né? Cada órgão ali preencheria, né, até para poder todos nós termos sapiência do que cada órgão está trabalhando, né? E como a própria Stephanie falou, para evitar retrabalho. Eu queria saber se os órgãos concordam com algo similar ou outra opinião relativa a isso. Então, quem gostaria de começar? Manuela? Então, eu acho que a gente poderia fazer o mapa. Cada órgão pega suas notificações, plota né, georreferencia pode ser no shape do parque, o QMZ, alguma coisa assim, identifica as áreas que foram notificadas e as áreas onde tiveram a ocorrência do fogo. E depois fazer um trabalho de campo para saber o porquê desse fogo também, né? Porque não adianta também a gente só saber que teve, né? Agora, por que houve? Teve porque não passou a coleta de lixo, mas aqui tem coleta de lixo. Então, vamos ver que a prefeitura, o que a gente pode fazer, entendeu? Essa outra questão que o Flávio colocou do adubo, né, de levar o material para lá. E aí a gente vai tentando, né, ver dentro das nossas condições, possibilidades, o que a gente pode fazer dentro dos órgãos, né? Porque a gente tem projetos, né, tanto o ICMBio quanto o INEA, a gente tem os fundos, né, das compensações, aquela coisa toda, e a gente pode depois, né, ver aonde a gente pode chegar. Eu também aconselho que a gente... eu vou ver como é que está essa questão do olho no verde, eu acho que o capitão, né, Falcão, ele conhece bem, né, essa questão do olho no verde. Vamos ver como é que está para a gente conseguir ver como é que eles estão avançando na questão dos incêndios, e depois, para que todos nós, né, tanto o ICMBio, aqui, a parte de Teresópolis, Petrópolis, o próprio Alpan e vocês, Bombeiro, INEA, para a gente participe também, acesse as plataformas, né, porque é uma coisa bem simples, e aí sim, aí a gente vai ter mais um gás, tá, para a gente conseguir trabalhar. Tá? Mas eu gosto muito de trabalhar com esses mapas, com essa georreferenciamento, e depois a gente verificar o porquê de cada ponto, entendeu? Por que em Bom Sucesso tem muito? Por causa disso, disso, disso. Porque aí vem a área do ICMBio, aí vem a área, por exemplo, por que o Vale da Revolta tem muito? Porque Vale da Revolta é uma comunidade, mas está dentro dos Três Picos. A gente já fez um trabalho lá. Coleta de lixo, porque ninguém quer o lixo do lado da casa. O problema é esse, que traz rato, mau cheiro. Aí o que a pessoa faz? Vai lá e coloca fogo. Está próximo da mata, vai para a mata. Aí danou-se tudo, entendeu? Então a gente vai ter que fazer, a gente tem que identificar isso, sabe? Marcar, georreferenciar, produzir os mapas, mas também com as identificações, tá? Tá certo, obrigada, Manuela. Leandro, que quer falar, não é? Já dá para ver, né? Quando eu libero a câmera... Já. Então, só complementando,
Assim, o que a gente poderia fazer também, além de disponibilizar os dados existentes e com relação às notificações onde são feitos, é dividir a área do município pela área de atuação, né? Porque, assim, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos tem uma área prioritária de atuação que é o seu entorno imediato. Pega todas essas comunidades aqui, né, da Granja Guarani, tá, até o Quebra-Frascos, que vão margeando o parque. Dividir essas responsabilidades para não ter o retrabalho. Seria muito interessante também a gente fazer dessa forma. E, Coronel Fábio, a gente tem conhecimento desse grupo, né, de prevenção, a gente sabe que não está sendo feito assim. Quando eu falei até do próprio ICMBio, né, nós não temos pernas, muitas vezes, para poder acompanhar todas as reuniões. Tal. Acredito que agora, né, com o Pimentel tendo sido contratado de uma forma permanente, coisa que antes ele não era, né, o Pimentel está até aqui na reunião, ele está, durante os próximos 3 anos, ele vai estar com a gente voltado para essa agenda de fogo. Então, a gente vai ter condições de estar presente nessas ações durante todo o ano, né, que realmente é fundamental. Foi um pleito que nós fizemos de contratação por um período maior, não só de 6 meses. Então, tem ele, tem o Cid, tem mais alguns colegas que vão ficar o ano todo. Então, a gente vai conseguir dar um apoio, um suporte maior também nesse trabalho ao longo do ano, focando na prevenção, né? Obrigada, Leandro. Falcão, gostaria de falar? Sim, só acrescentando esse assunto, é muito importante para a gente o máximo de dados possíveis, né? A gente trabalha com os dados do bombeiro, mas, se fosse possível, ter os dados também do INEA, do ICMBio em relação à queimada. Isso facilitaria muito o nosso planejamento operacional em relação ao patrulhamento. E o olho no verde, a Manuela até comentou a questão do olho no verde, a gente não tem acesso ao olho no verde. Nós, o Comando de Polícia Ambiental, a gente ainda não tem esse acesso, o que também é uma ferramenta importantíssima, né, nesse sentido de combate. Tá certo, muito obrigada. O capitão Fábio Pimentel está fazendo aqui umas colocações no chat, né? Ele diz aqui que nós já temos esses polígonos de atuação no Parnaso, no Parque Estadual dos Três Picos, e falta somente o Parque Nacional Municipal de Teresópolis, de Montanhas de Teresópolis, né? Só precisamos saber as zonas de amortecimento e quais bairros os parques atuariam no entorno. Obrigado, capitão Fábio Pimentel. Está muito bem, mas está aqui participando conosco. E eu postei aí o link aí do nosso painel. Sabia que não ia aguentar, sabia! Eu postei aí o link aí do nosso painel, tá, Adriana? Para que todos possam ver também. Desculpem pela voz aí, mas é porque eu estou aqui com suspeita de Covid, aí eu estou evitando falar também, tá bom? Um abraço a todos. Tá bom, fica com Deus. Então, tá aqui, tá no chat, tá, gente? Tá disponibilizado aí para todos terem acesso. Coronel Fábio, tá respondido? Mais alguma colocação? Não, para mim tá ótimo. Já até estamos 1h44, né? 1 hora de live, estamos 1h44. Isso mostra, né, o interesse de todos nós aqui de esse ano fazer algo diferente. A gente já está fazendo, né? E sem dúvida nenhuma vai dar continuidade, sim. Tenho certeza disso. A gente vê a colocação de cada um, né? Todos nós aqui, 1h44 já na live. E a gente vai ter muita coisa boa ainda aí para passar. Eu só tenho a agradecer aí a todos pela presença. Como a gente vai se falar muito durante o ano, como disse o Coronel Flávio, não para supressão, mas a nível de prevenção, acredito que a gente vai se falar muito ainda. Então, só tenho a agradecer, boa noite a todos e vamos em frente. Vamos em frente. Alguém gostaria de fazer alguma colocação final? Fazer a sua abordagem final? Eu fiz aí só no chat. Eu sabia que o Coronel Joelson ia falar, eu já ia falar. Coronel, vai falar.
Eu quero falar mais que o Fábio fala pra caramba. Uma disputa. Eu só queria agradecer essa oportunidade. Em Teresópolis é o exemplo, né, em unidade de conservação, e aqui é bom a gente juntar as informações, porque, como eu falei aqui, é mais a parte da agricultura, e não esquecer que, dentro da parte da agricultura, por isso que tem que trabalhar bastante os agricultores, todos eles têm uma pequena reserva dentro da sua propriedade, e o somatório dessas pequenas reservas, né, elas estão separadas e não aparece tanto, mas por volta de 1 hectare cada propriedade tem de reserva, então a gente tem que olhar por isso, que são as futuras reservas, né, maiores, que vão ocupar mais espaço, que por enquanto são pequenas, mas que vão crescer. Então, por isso que a gente tem que trabalhar, conservar as unidades de conservação que já existem, né, como que é o exemplo de Teresópolis, que é uma das maiores, e preservar aquelas pequenas ainda que estão, né, se estruturando, crescendo. Um pequeno incêndio destrói o trabalho de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, a gente tem que trabalhar em todos os parâmetros aí. Tá bom? E agradecer, Adriana, a oportunidade de estar aqui de novo, ao Fábio, comandante aí, parabéns mais uma vez para vocês. Estamos aí à disposição, tá bom? Abração. Nós que agradecemos, Coronel. Joelso está falando muito. Joelso fala muito. Ele fala isso, ele na turma só vivia falando. Cheio de projetos. Valeu, Joelso. Obrigado aí. Tá certo. Valeu, e a gente já está vendo, eu vi que o Leandro quer falar também, né? Nós só me despedir, agradecer a oportunidade de participar, né, da live e parabenizar a equipe do Corpo de Bombeiros de Teresópolis pelo excelente trabalho, articulação que tem com a equipe do parque, sempre quando a gente precisa, em caso tanto de ocorrência de incêndio, como pessoas perdidas e tudo mais, sempre tem uma resposta rápida de toda a equipe aí do 16º. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês sempre. Obrigada, Leandro. Manuela, quer falar, Manuela? Abriu a câmera. Eu falo demais, né? Não, agradecer pela oportunidade, pelo convite, né? Retificar que a Maiara não pôde estar presente e a gente está aí trabalhando em conjunto, de repente amanhã, né? Não sei se sou eu que vou, mas com certeza o parque deve estar presente. Mais uma ação lá para aquela região lá, Vieira, Bom Sucesso e a região que é do parque, né? O interessante também é que as zonas de amortecimento das 3 unidades, elas não se sobrepõem. Se sobrepõe um pedacinho ali no soberbo, que a gente não tem, né, incêndio ali. Então, na verdade, se cada um, né, ficar com a sua unidade, sua zona de amortecimento, a gente quase que consegue cobrir boa parte do município, né, porque você tem o outro lado já com o parque municipal, né, e o que não for, né, aí a gente também faz algum esforço, porque a Superintendência de Petrópolis também fica, a Natália, que é a representante, também fica aqui com a gente, então o que não for parque, ela pode autuar, tá, ela até conversou comigo, ela vai, em algumas situações, ela vai junto também, né, quer dizer, mais uma pessoa para a gente contar, né, e obrigada a todos, né? Parabéns, né, pelo grupo, né? A gente vai conseguir, né? Eu estou nessa luta há 20 anos, né? Desde quando o IF que eu fico com esse negócio de incêndio florestal. A gente tem que conseguir, porque senão daqui a pouco eu me aposento e vou ficar frustrada. Né? Não, nós vamos conseguir, Manuela, vamos sim. Nós que agradecemos, querida, a sua presença, a sua colaboração. Alguém gostaria de fazer uma colocação final? Falcão? Eu só gostaria de agradecer também, em nome do Comando de Polícia Ambiental, a possibilidade de participar aqui desse grupo e colocar a quinta Unidade de Polícia Ambiental à disposição. Né? A gente está aí para somar forças aí no combate às queimadas. Muito obrigada. E tá aqui no chat, tá lindo, né, de ver o que está acontecendo aqui no chat, uma interação e já essa predisposição de todos, né, de fazer essa ligação, de nós compartilharmos essas notificações já existentes. Manuela já vai compartilhar conosco, né, é importante demais essa integração, muito importante. Então, eu gostaria, de uma forma muitíssimo especial, agradecer a presença de todos vocês aqui,
E mais do que isso, né, agradecer essa possibilidade que vocês estão, né, que os senhores estão dando ao meio ambiente, né, essa possibilidade de um futuro melhor, né, para todos nós, porque a integração, com essa integração, acredito, Manuela, que você, quando se aposentar, a coisa vai estar diferente, tá? É o que nós estamos pedindo, estamos trabalhando para isso. Então, muito obrigada, uma gratidão muito grande tê-los aqui, e vamos seguindo no trabalho conjunto, tá? O comandante já falou que vai fazer um grupo com todos os representantes, não é isso, comandante? Excelente, isso. Excelente. Amanhã está todo mundo juntinho no WhatsApp, mais um grupo. Isso aí. Mas eu acho que vai ser válido. Muito válido, comandante, E, muito Adriana, válido. Oi? Então, essa integração e esses dados, eles são muito, muito importantes para, inclusive, a gente jogar isso lá no nosso algoritmo, entendeu? Para que a gente tenha toda aquela predição dos incêndios, para que nós atuemos, né, de forma preventiva, mas a gente precisa de mais dados mesmo. Então, é mais uma razão para que a gente tenha todas as informações aí que que o INEA possa ceder, o ICMBio, né, ou seja, todos, para que a gente tenha esse algoritmo muito bem delineado, tá bom? Um abraço a todos aí. Um abraço, muito obrigada pela sua colocação, tá, capitão Fábio Pimentel. Então, gente, olha, muito obrigada por mais uma live com grande sucesso no nosso bate-papo, né, e na nossa troca de informações e conhecimentos. Gratidão a todos, uma boa noite e até a nossa próxima live, que vai ser a nossa última live do NAPSIF Online, mas nós permaneceremos juntos, né, nos nossos grupos. Boa noite a todos, fiquem com Deus.